entrevista nessa cidade maravilhosa, nessa cidade acolhedora, conhecendo mais uma parte da família de Cristo. É um prazer enorme, é um prazer estar aqui com vocês. E aliás, quando eu soube por intermédio do presbítero Sérgio Benevides, que a igreja presbiteriana Soberana estaria se organizando este ano, está para se organizar este ano, eu fiquei muito feliz. De fato, temos orado por esta congregação, por esta igreja, por esta comunidade, e sabemos que Deus tem a sua mão repousada sobre esta comunidade, sobre cada membro desta comunidade. Isso faz muito felizes. Quando eu estive sendo examinado pelo presbitério, o reverendo Fábio fez parte da comissão que examinou. Eu estava compartilhando com a irmã que, de todos os pastores, ele sempre foi que esteve mais sensível, apoiando, motivando. E tenho uma grande estima, uma grande consideração pelo reverendo Fábio. Deixo aqui o meu abraço, recomendo o meu abraço ao reverendo Fábio. Assim que ele chegar, os irmãos, entreguem este abraço, confiado, com tanto carinho. Amém? Amém. Meus amados irmãos, abramos a palavra do Senhor. Do Salmo de número 3. São tantos abraços, tantas recomendações, mas não poderia deixar de recomendar o abraço que o meu tutor, o reverendo Antônio Carneiro, pastor da igreja presbiteriana de Sapé, ele recomendou aos irmãos. Ele esteve aqui alguns dias atrás, alguns domingos, esteve ministrando a mensagem e disse: olha, manda um abraço aqui bem apertado lá para a igreja onde eu gostei muito. Está em pé. Salmo de número 3, palavra do Senhor. Salmo interessante. Este salmo ele foi composto pelo servo do Senhor Davi, pelo rei Davi, em momento onde Davi estava passando por aflição, por perseguição, por tribulações. Este salmo de fato é uma oração. Quando Davi, ele diante de Deus, ele coloca o seu íntimo, coloca a sua alma, coloca o seu coração, quebranta o seu ser diante de Deus. E ele faz esta oração com todo o seu sentimento, com toda a sua confiança em Deus. Portanto, ao lermos esta oração, precisamos buscar sentir o sentimento que há neste salmo. Portanto, a forma como nós lemos e meditamos nesse salmo deve ser sempre de um coração aflito, buscando a proteção do Senhor. Portanto, Davi, ele, em meio à perseguição, ele chega diante de Deus e começa a sua oração dizendo, no versículo 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, o seu santo nome, me responde. Deito-me e prego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia. Nesse instante oremos, irmãos. Sabemos que nada entenderemos, nada compreenderemos da Santa Escritura. Se o Espírito Santo assim auxiliar, não nos ensinar. Portanto, oremos. Pai Santo, diante da tua palavra estamos e sabemos, Pai amado, que precisamos do Senhor.
Meus amados irmãos, eu estudo, faço meu seminário no SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, que fica no estado de Pernambuco, Recife. E lá sempre tenho conversado com alguns pastores mais experientes em ministério. E se há algo que eu aprecio é ouvir os pastores com mais tempo, com mais estrada no ministério, porque é muito importante eles viverem experiências das quais os ministros do Senhor que estão iniciando a sua jornada ainda viverão. Certa vez, conversando com um pastor, ele compartilhou comigo uma experiência um tanto angustiante, de certo modo. Ele conta que certa vez um casal de sua igreja o telefonou e disse: pastor, precisamos conversar com o senhor urgentemente. Ele disse: tá bom, estou indo agora mesmo para o encontro de vocês. Quando o pastor chegou, deparou com aquele casal com o rosto, com o semblante totalmente abatido. Ele, naquele momento, se preocupou mais ainda e disse: o que aconteceu com vocês? O que aconteceu para vocês me ligarem com aquela voz de aflição? Aquele casal responde ao pastor: pastor, aconteceu algo terrível. Uma adversidade veio sobre nós. Interessante observarmos que aquele casal ele tinha uma filha, uma linda filha, de apenas 9 anos de idade. E aquele pastor olha para o casal, aquele casal olha para o pastor aflito e diz: pastor, descobrimos que a nossa filha, a nossa única filha, de 9 anos de idade, está atravessando, está passando por um sério problema de leucemia. Quando aquele pastor ouviu a aflição, a situação daquele casal, ele não soube o que dizer. Ele comentou comigo: eu não soube o que dizer naquele momento ao casal. Ainda mais, quando eles me disseram: pastor, o que fazer neste momento de aflição? O que fazer neste momento de adversidade? Aquele pastor comenta que não soube dizer uma palavra. Por mais que buscasse versículos, por mais que buscasse palavras de motivação, de consolo, ele não conseguia proferir uma palavra sequer. Quando ouvi o testemunho desse pastor, fiquei perguntando a mim mesmo: o que eu diria se eu estivesse lá, na condição, no lugar daquele pastor? O que eu diria? Eu estendo essa pergunta, essa reflexão aos irmãos também. O que será que cada um de nós diria se estivesse na condição, na situação daquele pastor? Enquanto meditava neste Salmo 3, nesta oração do servo Davi, me veio à mente esta experiência vivida pelo pastor. É interessante, irmãos, que sempre nas nossas aflições, sempre nas nossas tribulações, recorremos à leitura dos Salmos. Porque os Salmos, na verdade, são orações que os servos do Senhor fizeram enquanto atravessavam momentos, situações de tribulação e adversidade. Este Salmo 3 é um exemplo disso. O seu autor, o autor deste Salmo, é o rei Davi. Eu gosto muito de olhar e de tomar a minha atenção para a figura de quem foi Davi. Eu gosto e acho importante observar Davi de 3 formas: como rei, como homem, como servo. Como rei, podemos entender Davi como um rei temível, um rei temido pelos seus inimigos, um rei respeitado, um rei invejado, um rei admirado por muitos e odiado por muitos também. Quando olhamos Davi como homem, olhamos um homem extremamente sensível, um homem extremamente emotivo, um homem que chorava, um homem que tinha medo, um homem que, quando se encontrava em determinadas situações, não sabia
Davi, quando pecava, quando transgredia a lei do Senhor, Davi adoecia. Não por causa do temor do castigo, não por causa unicamente do temor das consequências que viriam após o pecado, mas porque ele sabia, ele entendia que o pecado, antes de tudo, era transgressão da lei do seu Senhor. Isto adoecia Davi. Isto afligia o íntimo, a alma de Davi, quando ele pecava, quando ele desobedecia ao seu Senhor. O que mais ele amava era fazer e estar de acordo com a vontade do seu Senhor. Daí já é válido uma aplicação para nossas vidas. Às vezes, quando nós transgredimos, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor conscientemente, nós prosseguimos na nossa caminhada, na nossa vida, como se nada tivesse acontecido. Mas Davi, ele não pensava desta forma. Mas, de fato, quando ele pecava, ele se prostrava diante de Deus e rogava perdão, se humilhava, se quebrantava, porque o seu Senhor abominava o pecado, e Davi, como servo temente, também abominou o pecado. É assim, irmãos, que nós devemos andar em santidade. O nosso Senhor, Ele não suporta o pecado, Ele não comunga com o pecado. Nós, como servos fiéis, também não devemos de forma alguma comungar com o pecado. Mas é interessante observarmos que Davi compôs este salmo em um contexto, em uma situação de aflição. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Os seus inimigos estavam atrás de matá-lo, de tirar a sua vida. Mas eu fico observando que o que mais afligia o coração de Davi é que estes inimigos que o perseguiam, que queriam tirar a sua vida, não eram os príncipes, os reis de outras nações. Aliás, aqueles que estavam perseguindo eram os dentro de sua própria casa, os que estavam à sua mesa. Olhamos e vamos mais ainda a fundo e observamos que o principal inimigo de Davi, neste caso, era aquele que compartilhava o seu sangue, era o seu filho, Absalão. Em determinado momento, Davi concede poder em demasia ao seu filho Absalão, e Absalão, motivado pela inveja, motivado pelo orgulho, motivado pela ganância, ele arma uma situação para tirar o trono de Davi, para tirar o poder de Davi. Ele consegue, ele obtém, consegue o apoio de alguns e consegue tirar, expulsar Davi do trono. Mas Absalão sabia que o seu pai era ungido de Deus, e que cedo ou mais tarde ele iria voltar ao trono. Então Absalão, diante desta situação, desta observação, ele só acha uma forma de não ter mais o seu pai no trono de Israel. E esta forma unicamente é matando Davi. Então a sua ordem, assim que assume o trono de Israel, é: matem o meu pai, matem a Davi, matem, persigam, e quando encontrar o rei e todo o seu exército, extermine um por um. E Davi, quando ele passa a ter conhecimento desta ordem do seu filho, ele foge para o deserto, para buscar refúgio, como também para buscar ouvir a voz de Deus, para buscar estar em contato com Deus, em oração, em comunhão com Deus, e assim adquirir forças, assim adquirir confianças. E é em meio a desertos, em meio a cavernas, em meio a noites a frio, que Davi compôs este salmo. E, meus amados, sempre que lermos este salmo, devemos fazer o seguinte:
pergunta, porque este é o sentido do salmo. O que fazer diante das aflições? O que fazer diante das adversidades? Qual atitude, qual procedimento tomar quando a adversidade nos abate? Observamos no primeiro versículo, Davi começa a sua oração ao Senhor dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi faz esta oração inicial, colocando toda a sua situação de perseguição, de angústia diante do Senhor. E a primeira lição que tiramos ao observarmos o início desta oração de Davi é que diante da adversidade, a nossa primeira atitude é descansar na proteção do Senhor. Davi começa esta oração expondo a sua angústia ao Senhor. Davi começa esta oração colocando todo o seu temor, todo o seu medo, toda a sua angústia, toda a sua aflição diante do Senhor. Mas no verso 3, após colocar toda a sua aflição, ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Meus amados irmãos, nos momentos de aflições, nos momentos de adversidades, compartilhe com o Senhor, compartilhe com o seu Deus as suas angústias, as suas adversidades, aquilo que está lhe afligindo, mas faça como Davi. Diga: Senhor, tu és o meu escudo. Senhor, as minhas finanças estão cada vez mais indo de mal a pior. Senhor, a minha família está cada vez mais atravessando problemas, aflições. Senhor, o meu trabalho, Senhor, como eu tenho sido perseguido. Senhor, a minha vida espiritual, Senhor, como ela tem estado em letargia, como ela tem estado em marasmo, Senhor. Mas diga antes de tudo: porém tu, Senhor, apesar de tudo isso estar acontecendo, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Isso é descansar na proteção do Senhor. Acho interessante, amados, quando eu observo um testemunho de um missionário que foi enviado para a Líbia com o propósito de, em 5 anos, plantar uma igreja. E ele foi enviado com a sua esposa para fazerem e realizarem esta missão. Eles evangelizaram aquele país, com certeza, onde o evangelho sofre perseguição, onde não é bem aceito, não é tido como privilégio que temos de pregar o evangelho, mas ele pregou o evangelho ardentemente, corajosamente, dia a dia. E após 5 anos de trabalho de evangelismo, não havia ainda nem fruto do seu trabalho. Ele tinha por objetivo, por propósito, plantar uma igreja em 5 anos. E após 5 anos, a junta de missões que os enviara emitiu um relatório para eles preencherem, dizendo quantas pessoas haviam se convertido, quantos haviam se batizados, enfim. E após 5 anos ele pega um relatório, uma folhinha como esta, coloca em cima da mesa, senta com a sua esposa e diz: o que nós vamos colocar aqui? Porque estamos trabalhando, estamos evangelizando aqui há 5 anos. E não temos nada para colocar, não temos nem mesmo o dado de um convertido, uma alma se converteu, não temos aqui como colocar, porque não se converteu ninguém até hoje pelo nosso trabalho. A sua esposa, então, ela também compartilha deste sentimento de dúvida, este sentimento que agora vem
Mas aquele missionário, ele disse: não, temos que colocar no relatório. Pode escrever aqui. Não temos números, mas escreva a seguinte frase: as promessas de Deus nunca hão de falhar. Amém. Aleluia. Escreva: as promessas do Senhor não hão de falhar. Amém. Enviaram aquele relatório somente com aquela frase. Meus amados irmãos, após 5 anos, mais 5 anos de trabalho, de evangelismo, de oração, aquele casal não estava com a igreja plantada em sua cidade. Estava com 15 igrejas plantadas. Amém. Aquele casal não tinha um fruto, um convertido, um fruto do seu trabalho, do seu evangelismo, mas havia inúmeras conversas a cada dia. Não havia um batizado, mas inúmeros batizados em Cristo Jesus. Porque as promessas do Senhor, elas nunca hão de falhar. Isto é descansar na proteção, nas promessas do Senhor, meus amados. No verso 5, Davi faz uma afirmação quando ele diz: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi, observemos, Davi estava em meio ao deserto, sendo perseguido com seus inimigos prontos a tirar a sua vida, mas Davi conseguia dormir, Davi conseguia descansar, Davi conseguia colocar a sua cabeça no chão e dormir e repousar. E o interessante é que ele não precisava tomar nenhum remédio para adormecer. O interessante é que ele não precisava tomar nenhum diazepam para pegar no sono, mas unicamente, tão somente, ele descansava na proteção do Senhor. O meu Senhor, eu vou dormir, eu vou descansar, porque o meu Senhor é o meu escudo ao redor. Este é o Deus em que Davi confiava, em que Davi confiou, em que Davi descansou. E esse é o Deus que nos trouxe aqui esta noite para descansarmos em sua proteção, porque ele diz que trabalha por nós. Há um hino que eu gosto sempre de meditar quando eu estou passando por aqueles momentos de aflição, aqueles momentos onde a nossa fé ela vacila. Eu gosto sempre de meditar naquela canção que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é somente confiar, descansar em mim. Este é o nosso Deus, meus amados. Segunda atitude que tomamos diante da adversidade. Obrigado, minha irmã. Segunda atitude que tomamos diante da adversidade é clamar ao Senhor. Davi diz no verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Há uma nítida diferença entre oração e clamor. Oração é aquela conversa que temos com Deus em silêncio. Mas clamor é algo mais elevado. Clamor é algo que vem e brota do nosso íntimo, do nosso mais profundo íntimo, quando estamos em uma situação onde nós não temos mais forças, onde nós olhamos para a nossa condição, olhamos para a aflição que está diante de nós e nós dizemos: não tenho mais forças em prosseguir, não tenho mais forças para lutar, não tenho mais fé para acreditar. É nesse instante em que clamamos ao Senhor, é nesse instante em que dizemos: Senhor, Senhor, olha para mim, Senhor, Senhor, atende ao meu clamor, Senhor, recorre à minha situação, Senhor, se compadece de mim. Todos os personagens, todos os irmãos que clamaram na palavra do Senhor, pelo auxílio do Senhor Jesus, eles obtiveram auxílio. Segue de Davi, Cristo passando, o Senhor Jesus passando. O cego, ele tem o conhecimento de que Cristo está passando e tem a certeza
clame. Uma criança, quando está em meio a um incêndio, ela clama por sua mãe, ela não chama sua mãe em silêncio, ela não diz: mãe, socorro. Ela diz: mãe, socorro, mãe, me ajude, mãe, me tire daqui. Assim são os filhos de Deus, quando estão em meio a adversidades. Eles, além de orarem, eles também clamam ao Senhor. Eles erguem a sua voz e clamam: Senhor, olha para mim, Senhor, Senhor, ajuda-me, Senhor, sustenta-me, Senhor, dá-me forças para prosseguir. Amém. Davi clamou em meio à adversidade. E por último, amados, em meio à adversidade, a nossa atitude deve ser gloriar-se no Senhor da salvação, regozijar-se no Senhor da salvação, alegrar-se no Senhor da salvação. Davi diz no verso 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi estava lá, em meio ao deserto, em meio à adversidade, em meio à aflição, mas ele louvou ao Senhor, ele agradeceu ao Senhor, ele agradeceu ao Senhor pela salvação concedida. Eu gosto de observar, amo observar o relato de Paulo e Silas, quando eles estavam em meio às cadeias, em meio à prisão. Lá estavam eles, presos em um ambiente totalmente escuro, totalmente fechado, sem circulação de ar alguma. Lá estava Paulo e Silas, com as suas costas totalmente surradas, totalmente feridas pelas inúmeras chicotadas que levaram dos guardas por pregar o Evangelho. Mas não há algum registro bíblico que Paulo e Silas, em meio a esta situação, eles maldiziam, eles murmuravam, eles reclamavam. Não há algum registro de Paulo e Silas dizendo: olha só o que ganhamos por pregar o Evangelho. Olha só onde viemos parar por sermos fiéis a Deus. Pelo contrário, observamos sim o registro que diz que Paulo e Silas, nesta situação, eles louvavam a Deus. Eles agradeciam ao Deus, eles cantavam, entoavam louvores a Deus em meio à adversidade, em meio à aflição, em meio às dores. Eles estavam lá clamando, eles estavam lá orando, eles estavam lá entoando louvores. Eu não estava lá, claro, não estávamos lá para contemplar qual era o hino, qual era o canto que Paulo e Silas estavam entoando. Mas às vezes eu gosto de imaginar Paulo e Silas cantando um hino conhecido nosso. Um dos hinos que eu mais gosto de imaginar Paulo e Silas cantando, quando eles estavam lá com as suas costas feridas, com as suas mãos aprisionadas, acorrentadas, naquele ambiente escuro. Eu gosto de imaginar Paulo e Silas cantando: glória, glória, aleluia, glória, glória. A igreja: aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Cante comigo, comece a imaginar, comece a vislumbrar o que ela senta. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Em meio à adversidade, meu irmão, minha irmã, que você esteja passando, seja ela qual for a sua natureza, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Para finalizar, meus amados, eu gosto sempre de relembrar, compartilhar o testemunho de um jovem que, segundo ele, tinha uma vida cristã medíocre. Ia para a igreja por ir. Orava por orar. Não se alimentava
alimentava da palavra do Senhor. Certa vez, voltando de uma viagem com a sua família, o carro sofreu um grave acidente em meio à estrada. Ele foi o mais afetado neste acidente. Foi levado para o hospital em sério risco de vida. Passou por alguns dias na UTI. E quando saiu, ele saiu da UTI com as suas 2 pernas amputadas. E passou mais algumas semanas naquele hospital. Porém, o interessante e o maravilhoso de tudo isso é a forma como Deus ele tratou aquele rapaz, no período que ele esteve no hospital. Deus ele se revelou àquele rapaz. Deus ele fez aquele rapaz conhecer o Evangelho de uma forma como ele nunca antes na sua vida havia conhecido. E quando ele teve esse verdadeiro encontro com Deus naquele hospital, ele passou a ser um evangelista, a ser um missionário naquele hospital. As pessoas que chegavam lá cancerosas, as pessoas que chegavam lá sem esperança alguma de vida, ele com suas 2 pernas amputadas, ele dizia: olha, há uma salvação, há uma saída para a sua vida. Há um Deus que pode restaurar a sua saúde. Há um Deus que pode lhe conceder descanso eterno. E esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele, após evangelizar, após testemunhar naquele hospital,